Prezados amigos e companheiros, hoje vamos estudar juntos sobre a única oportunidade da vida. Diferentes seres humanos são uns dos outros, diferente em sua aparência, em sua personalidade, em sua capacidade mental e também na sociedade onde estão. O complexo mental e emocional de uma pessoa em particular é óbvio que é diferente do seu amigo. O caráter de uma pessoa pode consistir em um décimo de orgulho, um sétimo de preguiça, um quinto de luxúria e assim por diante para cada linha de caráter. Outra pessoa terá uma combinação diferente de linhas e de personagens. Claro que isso é apenas uma analogia. As linhas de caracteres não podem ser isoladas como se fossem elementos químicos. Eles se fundem em uma pessoa e criam uma personalidade humana única. O mesmo vale para habilidades mentais, como inteligência, compreensão, agilidade, pensamento, memória e muito mais. Juntos, eles criam a mentalidade do ser humano. O ambiente que uma pessoa nasce e em que vive, de sua vida, também afeta muito nisso. Cada indivíduo tem efeitos inestimáveis em seu desenvolvimento intelectual e espiritual, conforme consta no Talmud Sanedrin 38a. Assim, como seus rostos não são iguais, suas opiniões não são iguais. E perguntamos, por que isso acontece? Será que todos os humanos não foram criados com o mesmo objetivo e propósito, ou seja, atingir o mundo espiritual pela obra do Criador? Por que não foram todos criados iguais em suas habilidades? A resposta é que essa realidade também é obra do Criador, é graça do Criador, uma graça que é todo um amor. Vamos dar uma olhada nisso. Deus nos criou para nos dar o máximo de felicidade que todo ser humano, todo indivíduo pode alcançar. O bem divino nas dimensões mais elevadas que somos capazes de compreender o Gan Eden. Teríamos nos contentado apenas com isso, mas Deus aumentou sua graça conosco e acima. E além disso, ele criou para nós muito mais felicidade. Ele nos deu esse presente sublime, o prazer infinito do outro mundo, além da sensação de que isso é verdadeiramente nosso. Recebemos o que merecemos como recompensa por nossas boas ações. Fomos recompensados por lutar contra as tendências materiais e as provações da vida. Esse sentimento aumenta o prazer milhares de vezes. E por isso podemos dizer, mas pica, basta. Imagine um grupo de pessoas se reunindo para celebrar uma grandeza de um rei de carne e osso. Será que cada um deles faria o mesmo discurso em sua homenagem? Óbvio que não. Como se sentirão o segundo e os terceiros oradores, quanto mais o último, quando estiverem presentes sabendo que não acrescentaram nada, nenhuma palavra, sobre os oradores que falaram antes deles? Portanto, Deus, em sua graça, criou cada ser humano com uma combinação diferente de poderes e habilidades. Ao fazer isso, ele prometeu que cada um teria um instinto, um mau instinto diferente. Em qualquer caso, um modo diferente de luta, que é diferente de qualquer outro ser humano que existiu ou existirá. Portanto, a satisfação de Deus, criada por um indivíduo em particular, não é semelhante à criada por outro. Cada um de nós tem uma parte única no mundo vindouro, uma parte que é apenas nossa, diferente de qualquer outra pessoa que já existiu e de outra pessoa que existirá. Assim, temos a certeza que determinada satisfação e alegria que recebemos como recompensa no próximo mundo serão completas e individuais nossas. As condições ambientais também foram adaptadas ao tipo de satisfação pessoal que cabe ao destino de cada um dos seres humanos. Existem aqueles que o seu trabalho é resistir às tentações de uma vida de riqueza e de prazeres materiais. Eles devem memorizar todos os seus recursos espirituais para combater o perigo do materialismo e de não esquecer que Deus sempre está em sua situação, como está escrito no Passuco, no Mishlei, capítulo 30, Passuco 9, para que eu não me sinta satisfeito e negue e diga quem é Deus. Outros têm destino diferente. Eles devem suportar as provações da vida da pobreza e de desastre. Eles devem ter a coragem de enfrentar seus problemas sem questionar e refletir sobre a providência divina. Terminaremos esse tópico com um exemplo.
Dois pintores de renome mundial estavam diante de um rei. Cada um deles recebeu um tecido delicado e bonito, enrolado em um eixo giratório, por meio do qual o tecido poderia ser estendido em uma direção, para frente. O pano foi dividido em 365 quadrados separados. Cada um tinha um fundo diferente e uma tarefa diferente para que seja colorido. Todos os quadrados juntos deveriam formar uma imagem de paisagem tremenda. Os pintores foram solicitados a atingir o tecido de maneira mais eficaz possível, mais fina, delicada, bela, para que pudesse eventualmente submeter ao rei quando estivesse perfeito. O seu trabalho se limitava apenas a uma coisa: a cada dia, apenas um quadrado poderia ser aberto. O quadrado viria a ser uma janela, construções relacionadas a esse quadrado. No final do dia, a janela se fechou e não foi possível mais abri-la novamente. Equipados com todas as ferramentas necessárias para o seu trabalho, os pintores voltaram-se para o seu ofício. Um pintor foi consistente e diligente. De manhã cedo, e já estava diante de sua pintura, olhando para a área que lhe foi revelada, tentando aprofundar, a fim de entender o que aquele quadrado deveria expressar. Ler as instruções com atenção, compartilhar seus sentimentos e pintar a área pintada com vigor. Ele trabalhou centímetro a centímetro até terminar seu trabalho naquele dia. Então, ele deveria aguardar até o dia seguinte para cumprir sua missão, para cumprir e dar mais um passo à frente. O segundo pintor, por exemplo, não entendeu o tamanho e o escopo da tarefa. Embora no início também tenha começado a trabalhar arduamente, tentando fazer o melhor, quando um dia descobriu que a tarefa que lhe foi atribuída era exatamente igual à de ontem, não achou sentido e desempenhou sem cuidado. Quando ele encontrou uma janela cujas instruções eram complicadas, soltou a mão. Assim, ele se adaptou a uma forma descuidada de trabalho que não exigia esforço e sentimento, investimento. No final do ano, os dois pintores submeteram seus trabalhos ao rei. O trabalho do primeiro pintor foi perfeito, 100%. A pintura, descoberta da íntegra, era uma espetacular à vista e de tirar o fôlego. Era óbvio que ele havia dedicado a maior parte de sua atenção à tarefa. Não havia nenhuma parte limitada faltando, e nem mesmo um pequeno ponto desapareceu de sua vista. O rei elogiou e deu uma recompensa maravilhosa. Quando o segundo pintor interpretou sua pintura perante ao rei, e muitos buracos foram descobertos nela, que não foram pintados de forma alguma. Outros foram de cor abaixo. Muitas outras desvantagens foram descobertas ao longo da foto. Quando o pintor viu isso, seus olhos escureceram. Cada quadrado fazia parte de uma pintura geral, e quando não foi pintado corretamente, danificava todo o quadro. A máscara de nossas vidas também consiste em uma coleção de experimentos em diferentes áreas. Às vezes, essas tentativas parecem se repetir indefinitivamente, e aos nossos olhos tornam-se uma rotina cinzenta, nua e crua. Lidar com eles é feito sem pensar, casualmente, porque aparentemente não há inovação neles. Às vezes, as provações da vida cotidiana parecem muito difíceis, e mesmo assim, uma sensação de frouxidão se instala no coração. Nada mal, amanhã eu vou tentar de novo. Mas estamos errados. Afinal, a parte que tenho que pintar hoje, não posso pintar amanhã. A roda vai girar, a tela vai fechar. O que está acontecendo em seu formato atual não será reparável. Então, quando toda a imagem se desenrolar, se desdobrar diante de nossos olhos, aí vai ser o pega para capar dessa vergonha. Devemos entender que a experiência que nos é dada hoje é única e não é a mesma experiência de ontem, pois é um ingrediente a mais no objetivo geral. Se aprendemos a aguçar o olhar e ver em cada tentativa sua singularidade, acreditar que todo o coração que ela nunca mais voltará, então já damos o primeiro passo para a vitória. Muito obrigado.